O módulo PHC Contabilidade permite executar e controlar de uma forma eficaz e profissional todas as tarefas contabilísticas da sua empresa. O módulo PHC Contabilidade foi desenhado para controlar informaticamente toda a área da contabilidade geral ou analítica de qualquer empresa, de uma forma simples e prática. Os movimentos poderão ser efetuados por integração, caso disponha, por exemplo, do módulo PHC Gestão, ou através de lançamentos manuais e automáticos, podendo-se para esse efeito utilizar documentos previamente preparados. Em termos legais, poderá obter uma série de mapas obrigatórios e outras análises importantes para o trabalho do dia-a-dia. De seguida, vamos então assistir a uma demonstração. A introdução de documentos contabilísticos está muito facilitada no módulo PHC Contabilidade. Neste ecrã, o utilizador pode escolher qual o diário e qual o documento pré-definido que vai utilizar e que podem definir como se vão lançar os dados em cada linha. Como podemos observar neste exemplo, temos um documento de gasóleo que, ao ser confirmado, apenas pergunta o valor desejado e lança automaticamente as contas e os respectivos valores, bastando ao utilizador preencher outro dado adicional, como por exemplo o centro analítico, e em seguida gravar o documento. Para que esta operação seja efetuada desta forma, temos de ter antes em atenção que há dois tipos de informação que devemos definir antes de lançar os documentos: o diário e o documento pré-definido. Para começar, vamos ver o ecrã de diários, que contém uma série de diários já criados e onde temos a possibilidade de adicionar outros diários ou mudar a configuração dos já existentes. Para cada diário, por exemplo, o diário de vendas, podemos definir se o débito é igual ao crédito, seja para a contabilidade geral ou, por exemplo, para a contabilidade analítica. No ecrã de documentos pré-definidos, podemos definir uma série de configurações diferentes. Para o exemplo que vimos anteriormente, o documento para o gasóleo, podemos ver que na grelha já estão definidas as contas, se é a débito ou a crédito, qual a percentagem a distribuir por cada conta e ainda se pede um valor. Desta forma, ao lançar o movimento correspondente, o sistema pré-preenche as contas respectivas e apenas pergunta o valor que deseja lançar. No entanto, quando se efetua a introdução dos dados, ou seja, de um documento contabilístico, podemos criar os diários e documentos pré-definidos a partir do ecrã, bastando para isso clicar nos botões de introduzir à direita das respectivas opções. Assim, para registar os dados, não teremos as contas pré-preenchidas, tratando-se, portanto, de um movimento ocasional onde é necessário registar o conteúdo manualmente. Mesmo nesse caso, temos várias facilidades. Se digitarmos, por exemplo, apenas um número, vamos digitar o 7, veremos que o sistema informa que se trata de uma conta de integração. E ao colocar mais dígitos, essa informação mantém-se até chegar à conta de movimento, que neste caso é a conta 711111. Mas se não sabemos a conta, também podemos usar o botão direito do rato ou o ponto de interrogação para saber que subcontas existem. Vamos, por exemplo, deixar apenas 71 e clicamos o botão direito do rato. De imediato, o sistema devolve uma listagem com todas as contas 71 para que possamos escolher a respectiva conta. Ainda neste ecrã, podemos aceder ao menu para executar diversas operações, desde adicionar linhas, apagar linhas, executar as reflexões para a contabilidade analítica ou clicar no botão da calculadora para ver os totais por contabilidade. Quando estamos a introduzir uma linha com um valor num documento, podemos confirmar que é automaticamente gerada uma segunda linha já com valor para que o débito fique igual ao crédito. Isto acontece porque nas opções de trabalho está definido que o último movimento salda o documento.
Neste local, podem-se definir uma série de outras opções, tais como se o campo do centro analítico está visível, entre outros. Outra tabela importante é o plano de contas, onde vamos poder definir as várias contas que existem em cada ano, uma vez que o plano de contas é anual e pode mudar a sua estrutura de um ano para o outro, a descrição da conta, se tem o IVA automático, etc. De salientar que o sistema controla automaticamente se uma conta é de integração ou se é de movimento, para que a estrutura se mantenha de acordo com as regras contabilísticas. Além desta informação, pode-se definir quais as contas da contabilidade analítica que devem ser movimentadas quando esta conta da geral é movimentada, e na página Outros dados, a informação referente ao centro analítico e aquisições intracomunitárias. Com os botões do ecrã, podemos ainda observar um extrato da conta, ver os saldos da conta ou obter uma análise. Para que possamos utilizar a contabilidade por centros de custo, podemos definir os mesmos no ecrã de centros analíticos. Neste local, pode-se definir a estrutura de centros de custo, podendo-se optar também por uma estrutura hierárquica com centros do tipo integração e outros do tipo movimento. Com a rotina de imputação de centros de custo, podemos rapidamente imputar um ou vários centros de custo aos movimentos de determinado mês. Outra informação interessante é a capacidade de possuir uma ficha de cliente ou de fornecedor, mesmo que não possua o módulo PHC Gestão, o que permite registar os dados mais importantes de cada uma dessas entidades. Em termos de rotinas para apurar os dados contabilísticos, dispomos de várias rotinas para ajudar a encontrar os valores importantes para o IVA, para os resultados e para o custo das existências. Assim sendo, temos o apuramento de IVA, onde estão pré-definidas uma série de contas e que permite efetuar a simulação do IVA para um trimestre ou mesmo efetuar o respectivo apuramento. A mesma filosofia está inerente no apuramento de resultados, que no fundo permite transferir os valores de determinadas contas, por exemplo, custos e vendas, para uma conta de resultados. Neste caso, o processo é efetuado ao mês, mas com a possibilidade de efetuar os apuramentos de forma encadeada. Outra área fundamental é a área de integração de dados proveniente de outros módulos. Assim, no menu Integrar, podemos averiguar as várias integrações manuais que se podem executar, por exemplo, integrações de clientes, faturas, recibos, etc., integração de fornecedores, tesouraria, em que, para podermos gerir todas as integrações de uma forma central, basta aceder ao monitor de integrações, onde podemos executar uma a uma as várias integrações. Vamos ver como se faz uma integração manual de uma fatura, bastando aceder ao ecrã de integração de faturação, escolher as datas e clicar em Preparar, obtendo desta forma os dados para confirmar e permitindo depois a respectiva integração. De salientar que as integrações também podem ser efetuadas de forma automática, ou seja, ao gravar uma fatura de um cliente, a mesma pode ser imediatamente integrada na contabilidade de uma forma totalmente automática. Ao acedermos a uma fatura de cliente, podemos no separador Outros dados verificar que a mesma já se encontra contabilizada. Ao clicar no botão direito do rato, temos acesso aos dados de contabilização da mesma e, a partir deste ecrã, basta carregar no botão respectivo para aceder ao movimento contabilístico propriamente dito. O mesmo sucede ao contrário, ou seja, estando num documento contabilístico, podemos rapidamente aceder ao documento de origem, por exemplo, uma fatura. Nas análises temos, por exemplo, os balancetes, a análise de diários, os mapas de gestão, entre outros. O balancete permite observar o mapa com os seus valores, podendo-se definir uma série de critérios para a obtenção do mesmo,
como por exemplo, quais as contas a incluir, para que mês ou meses se pede os dados, quais as contas a excluir, etc. De salientar que, para além da simulação e da impressão, existe também uma opção para desenhar um balancete totalmente personalizável. Na análise de diários, esta opção permite visualizar os dados a débito e a crédito entre datas e também com a definição de uma série de critérios para o mapa. Em termos de mapas de gestão, podemos nesta opção obter diversos mapas extremamente importantes, como por exemplo o balanço, que permite observar um mapa de balanço de fecho de ano contabilístico com as diversas contas do ativo e do passivo. De notar que, além da impressão, pode-se efetuar a exportação do mesmo em diversos formatos. Podemos também aceder a vários anexos disponíveis de base na aplicação. Podemos também tirar a declaração periódica de IVA, escolhendo o intervalo para as datas dos movimentos, entre vários outros modelos contabilísticos. A mobilidade financeira é também possível através da total integração com o módulo PHC Digital PHCD Contabilidade, que permite consultar e alterar a informação contabilística da sua empresa via internet em qualquer local. Desta forma, confere ao seu departamento financeiro mobilidade que se refletirá em produtividade. Caso possua o PHC Dashboard, existe também disponível um template para o PHC Dashboard na área da contabilidade que nos disponibiliza um painel de informação que nos fornece de uma forma sintetizada e explorável vários separadores com indicadores, análises, gráficos, campos de escolha nas várias vertentes contabilísticas de relevo, fornecendo o máximo de ferramentas possíveis para conseguirmos atingir a profundidade desejada na nossa análise.